Boa noite a todos. É um imenso prazer a gente poder estar aqui novamente, conectados aí com vocês, aí em casa. Gostaríamos que todos estivessem aqui conosco, né? Mas neste momento não está sendo possível. E queria agradecer a cada um de vocês aí que está conectado conosco. Quero falar para você como hoje é um culto de oração, né? Queria pedir já para você estar aí deixando o seu pedido, seu agradecimento, também aí nos comentários, né? Que ao final a gente vai estar orando todos juntos. E então que você já pode ir deixando aí seus comentários, seus pedidos e agradecimentos de oração, né? Eu queria convidar você a começar, né, esse período, esse culto ao Senhor com uma palavra de oração. Senhor, nós agradecemos o Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos porque o Senhor tem nos presenteado também com uma tecnologia muito legal e onde podemos, mesmo distantes fisicamente, a gente pode estar conectado, podemos estar levando a Tua palavra àqueles que ainda não conhecem, àqueles que estão necessitados, de ouvir alguma coisa que o Senhor tem para nos falar. E nessa noite, sabemos que o Senhor está aqui e sabemos que o Senhor também está em cada lar, Pai, que está conectado aqui com a gente e inúmeras outras igrejas também que estão fazendo suas lives. Sabemos que o Senhor está presente nesses lares e pedimos, Pai, as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Que o Senhor fale através do Teu servo, para nós essa noite, a palavra que o Senhor preparou. Agradeço, mais uma vez por essa tecnologia, porque o Senhor tem nos ajudado também aqui. Agradeço pelos rapazes que têm se dedicado, toda quarta e domingo a estar aqui, a buscar, a se aprimorar para poder estar transmitindo, para levar os cultos na casa de cada irmão. E agradeço pelos irmãos que têm colaborado, que têm estado também presente, que têm se feito presente, Pai, nos cultos junto com a gente. Agradeço, porque podemos propagar o Seu nome a todos os cantos, Agora temos um pouquinho de limitações, mas podemos falar, através da internet, e que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada irmão, Senhor. E queremos colocar agora, nesse período de louvor, que o Senhor também fale aos nossos corações através das músicas e que o Senhor também receba, como uma forma de gratidão e adoração a Ti. Queremos glorificar e honrar o Seu nome nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Queria estar lendo alguns versículos aí com você, que fica lá em Salmos 34. Então, Salmos 34 diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os santos, pois ele não tem falta alguma àqueles que o temem. Pensei, neste momento que temos passado, como falei com vocês no domingo, de angústia, de aflição, de ansiedade. E aqui tem mais um texto, que fala, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. No 6 ele fala que e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Então, mais para frente ele fala, no 8, provai e vede que o Senhor é bom. Aqui fala bem-aventurado, em algumas versões ele fala assim,
Como é feliz o homem que nele confia, que confia no Senhor. E eu e você, se a gente confiar nele, não vai ter vírus, não vai ter problema que venha roubar a nossa alegria. Ele vai retirar toda a nossa angústia, né, todos os nossos temores, temor do futuro, né? Muitas vezes a gente fica temendo sobre o que vai acontecer. Mas a palavra do Senhor diz para a gente não se preocupar nem com o dia de amanhã, preocupar somente com o hoje. E eu sei que é difícil, tenho passado, né, pelo menos pelas mesmas dificuldades que muitos de vocês, se não todos, e que não é fácil a gente, né, não pensar, não ficar ansioso pelo dia de amanhã, mas temos que ser obedientes à palavra do Senhor, né, não andar ansioso por coisa alguma e não se preocupar com o dia de amanhã, não ter angústia, porque Ele vai levar todas as angústias. E como eu vou ser feliz se eu confiar nele? Amém? Queria convidar você a cantar Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Não somente quando as coisas vão bem, não somente quando tudo está dando certo, mas também quando há dificuldades, quando há lutas, né? E que o louvor do Senhor sempre esteja nos meus lábios e nos seus lábios. Amém? Se alegrarão. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu amor nos meus lábios estará. Se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Aprovai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus filhos, temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Queria pedir para você também, que está assistindo aí as lives, né? Então, para você curtir também lá a live, né? E você também pode compartilhar, né, com seus amigos, com as pessoas que você conhece. No domingo, né, a gente foi, eu e você fomos desafiados, né, pela mensagem do pastor Joel. Desafiados novamente, né? A compartilhar também as coisas que fazem bem para a alma, as coisas que edificam, né? Muitas vezes compartilhamos muitas coisas, vídeos engraçados, piadinhas, né? Algumas coisas de política, e às vezes na hora de compartilhar um culto, compartilhar alguma coisa que Deus tem feito, às vezes temos um pouco de resistência em mandar para os nossos amigos, né? Então, queria desafiar você a compartilhar com todas as pessoas, né? Com toda a sua rede de contatos, né? Essas pessoas também precisam,
né, ouvir daquilo que o Senhor pode fazer pela vida delas. Elas também podem estar participando com a gente aqui no culto, pedindo, agradecendo a Deus também, colocando seus pedidos, né? A internet, ela alcança resistência em compartilhar. Compartilhe, com certeza frutos virão. Talvez não agora, talvez demore um pouquinho, talvez seja já, não sabemos, é o Senhor que está trabalhando. Mas eu e você, nós temos que fazer a nossa parte, certo? Agora, a próxima música que nós vamos estar cantando é de louvor ao Senhor, né? Devemos louvar, engrandecer o nome dele em todo o tempo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo.
ao Senhor, porque o Senhor mandou o seu Filho para morrer em meu lugar, para morrer pelos meus pecados. Agradecemos ao Senhor pelo amor que o Senhor derramou por nós. E que verdadeiramente o Senhor seja a nossa vida aqui, Pai. Que eu e os meus irmãos possamos ser como Paulo. Que o viver seja verdadeiramente Cristo. E morrer seja lucro. Morrer seja encontrar com o nosso Salvador, com aquele que deu a sua vida por nós, aquele que sofreu e se entregou, aquele que nos amou primeiro. Louvamos e engrandecemos o seu nome. Colocamos nas suas mãos, Pai, nesse momento que vamos ter da palavra, que os irmãos possam estar atentos àquilo que o Senhor preparou para nós, que nada venha roubar a atenção, né, nossa, a tua palavra neste momento. É isso que eu te peço, eu coloco nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Saúdo a todos e a todas com a paz do Senhor. Também quero saudar aqueles que estão nos acompanhando, que não são da nossa igreja. Que Deus te abençoe, que a palavra venha a falar profundamente aos nossos corações. O texto que nós vamos meditar nesta noite fica em Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Antes de fazermos a leitura do texto, queria orar para que a palavra possa realmente impactar os nossos corações. Que Deus fale por meio da minha vida e assim possa nos edificar como igreja, como corpo de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que transforma as nossas vidas, a fim de que sejamos servos e servas mais competentes para trabalhar na Sua obra. Que possamos, ó Pai, sermos transformados pela Tua palavra, renovados segundo a Tua boa vontade. Que o Seu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreender verdadeiramente aquilo que a Sua palavra tem a nos dizer e a nos ensinar. É isso que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. O texto dessa noite se dá num contexto bastante interessante. Tanto o livro de Esdras quanto o livro de Neemias, os dois são, pela maioria dos teólogos, são considerados contemporâneos. Eles tratam de um acontecimento muito impactante na vida do povo de Israel, que é o retorno do exílio babilônico. Isso está lá em 2 Crônicas 36, 23, e também em Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 4. É quando o povo volta do exílio babilônico e assim retorna para a cidade que eles consideram como a sua casa, um lugar de culto, de adoração a Deus. Também esse livro, o livro de Neemias e o livro de Esdras, marcam a reconstrução do templo. O templo era o símbolo da presença de Deus, de adoração a Deus. Isso está lá em Esdras, capítulo 6, versículo 15. A reconstrução do templo aconteceu ali mais ou menos no ano de 516 a.C. E também o livro de Neemias marca a reconstrução dos muros. Isso está lá em Neemias 6,15. A reconstrução dos muros também foi ali, numa data aproximada a 455 antes de Cristo. Então, esses dois livros se dão nesse contexto. A reconstrução física do templo, dos muros, a reconstrução social do povo, moral do povo. E aqui no capítulo 8, então, se inicia a reconstrução mais especial e mais importante, que é a reconstrução espiritual do povo. E essa reconstrução espiritual do povo começa centrada nas Escrituras, centrada na Bíblia, na exposição da palavra de Deus.
É fato muito importante que o templo, é importante que ele fosse reconstruído, os muros eram importantes que eles fossem reconstruídos, mas nada era mais importante do que a vida espiritual do povo de Deus sendo reconstruída por meio da palavra de Deus. E o capítulo 8 vai tratar disso. Vamos ler atentamente o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo 12. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como a de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, está num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabitai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide comei carnes gordas, tomai, bebei doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. Aqui nós vemos o foco do culto a Deus, o centro do culto cristão, que é nada mais e nada menos do que a pregação e o ensino das Escrituras. É interessante que essa data em que acontece essa reunião do povo, a gente identifica ali no versículo 1, em chegando o 7º mês, é uma data que marca no calendário o Ano Novo Judeu. E essa data era uma data muito especial, porque realmente todo o povo parava de trabalhar para se reunir numa grande assembleia e adorar a Deus. Só que nesse caso, nessa reunião, foi uma reunião espontânea do povo. É o povo quem chama o sacerdote, demonstrando o desejo para aprender a palavra de Deus. Não é uma liderança que chama o povo, que conclama o povo, mas é o povo que se une como um só homem para ouvir a palavra de Deus. Isso a gente identifica logo no versículo 1. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. O povo se reúne espontaneamente para ouvir a palavra de Deus. Essa é a essência do culto cristão.
E essa é a primeira lição que nós aprendemos como igreja. Precisamos desejar a palavra de Deus. Percebemos na leitura desse texto que todos desejavam a palavra de Deus. Olha só o versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Esse todos que eram capazes de entender o que ouviam, possivelmente eram crianças que já conseguiam compreender, né, já tinham ali uma idade um pouquinho, né, já eram um pouquinho mais velhos e conseguiam compreender a leitura e a explicação da palavra. Então todos estavam reunidos espontaneamente para ouvir a palavra de Deus. Todos desejavam como um só homem, como um só povo, a palavra de Deus. Essa é a essência do culto cristão. Quando todos os irmãos e irmãs se reúnem no templo para juntos desejarem a palavra de Deus. Um segundo ponto. Todos priorizam a palavra de Deus. Nós vemos isso no versículo 3. No versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto homens quanto de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que estava fronte à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Ou seja, essa alva aqui, esse termo, é desde bem cedo, bem cedinho, quando o sol está raiando, até o meio-dia. Foram basicamente 6 horas de leitura, exposição e ensino das Escrituras. A palavra de Deus é prioridade no culto. Engraçado que nos tempos de hoje, as pessoas não conseguem ouvir 15 minutos, 10 minutos de pregação. Quando o pastor passa de meia hora, a pessoa já está com coceira e quer ir embora. Quanto nós temos priorizado a palavra de Deus na nossa adoração, no nosso culto a Ele. Da alva até o meio-dia, 6 horas ouvindo pregação, ouvindo a exposição da palavra de Deus. Não porque o pastor mandou, mas porque o povo se reuniu e desejava ouvir a palavra de Deus. Terceiro ponto. Todos ouvem atentamente. A gente sempre fala da diferença de escutar e ouvir. Escutar é basicamente quando a sua mãe vai lá, no caso da minha mãe, fazia isso. Filho, não mexe aí. Passava 5 minutos, o que acontecia? Ia lá e mexia, e depois apanhava. Isso é escutar. O que é ouvir? É quando você presta atenção, você retém aquilo que você está ouvindo e você pratica aquilo que você está ouvindo. E essa era a conduta, esse era o procedimento do povo ao ouvir a palavra de Deus. Eles ouviam atentamente, lá no finalzinho do versículo 3, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Quantas vezes eu já vi no meio da pregação, irmãos e irmãs mexendo no celular. Quantas vezes eu vi no meio da pregação, adolescentes desenhando. Sem contar as várias vezes que as pessoas levantam para ir no banheiro. Ouvir atentamente aquilo que a palavra de Deus está falando. Não é o que o pastor está falando, não é o que o pregador está falando, mas é o que Deus tem revelado ao seu povo. É a palavra de Deus, não é a palavra de homens. É isso que é pregado aqui nessa igreja, é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Precisamos priorizar,
precisamos ouvir atentamente a palavra de Deus. Precisamos desejar ardentemente a palavra de Deus. E quando eu falo desejar ardentemente, eu lembro daquele texto do apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Olha só o que diz a palavra de Deus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quando você compreende a importância das Escrituras, você pode ter a certeza que você vai crescer na salvação. É o amadurecimento que o pastor Joel falou no culto de domingo. Conhecer a Deus, amadurecer na fé, crescer em santificação, mas essas coisas só acontecem mediante a palavra de Deus. Somente por meio da palavra de Deus. Desejar ardentemente como leite espiritual, como um bebê recém-nascido, o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Mas ainda nesse texto nós aprendemos uma segunda lição, que está ali nos versículos 4 a 6. Precisamos fazer da palavra de Deus a base para a nossa adoração. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque muita gente adora a Deus com base em sentimentalismo, em experiências, mas não na palavra de Deus. Hoje nós temos um movimento muito interessante e cômico, muitas vezes, que é chamado worship. E se você colocar lá no YouTube, digita lá worship, você vai ver centenas e centenas de músicas de 9, 10, 15 minutos de um mantra repetitivo, onde não é dito uma palavra saída das Escrituras. É só lindo, 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 lindo és. É uma verdade, é uma verdade. Mas cadê a profundidade? Eu não lembro agora se é Martim Lutero que disse que música comunica doutrina. Pega o hino Castelo Forte, lê esse hino, olha a profundidade dessa música e pega uma música do movimento worship. Pega uma música do movimento gospel. E você vai ver quanto essas músicas de hoje em dia não tem nada das Escrituras. A nossa adoração precisa estar embasada na palavra de Deus, em músicas que comunicam a palavra de Deus, em músicas que ensinam a palavra de Deus, as verdades da Bíblia. Cantamos aqui um salmo, bendirei ao Senhor, é Bíblia pura. É Bíblia pura. A centralidade da palavra no culto. Olha só o versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Não que Esdras era mais importante que as demais pessoas, não de que o fato, do Alisson estar aqui num palco, ele é maior ou é melhor que qualquer um que esteja nos assistindo. Mas o fato da palavra estar num púlpito mostra a centralidade da palavra na vida da igreja, a centralidade da palavra na pregação, a centralidade da palavra na adoração. É por isso que Esdras vai num púlpito para pregar. Não porque ele era melhor, porque a autoridade de Esdras e a autoridade de qualquer pregador e pastor, ela vem da palavra de Deus. A mensagem é maior que o mensageiro. Por isso, a palavra deve ser o centro do culto. Hernandes Dias Lopes vai dizer:
que a igreja brasileira ela precisa de um reavivamento, mas esse reavivamento vai começar no púlpito. Mais um ponto, a centralidade da palavra de Deus na adoração, já falamos sobre isso, nós podemos observar isso ali no versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, acima no sentido de posição, de lugar, não que ele era melhor. E todo o povo se pôs em pé. Olha o versículo 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Quando Esdras leu a palavra, o povo ficou em pé, demonstrando reverência. Quantas vezes, irmãos e irmãs, não tem a Bíblia nem no smartphone? Quem dirá, às vezes, trazer a Bíblia para a igreja? Eu, particularmente, não gosto de Bíblia no smartphone, eu prefiro papel, mas ninguém é menos crente por ter a Bíblia no smartphone e precisar usar ela. Mas quantas vezes, nem no smartphone, irmãos e irmãs têm a Bíblia? Mas tem lá o seu Candy Crush, o seu Free Fire, o seu qualquer porcaria que existe aí. Mas não tem a Bíblia. Como vai haver genuína adoração se não há a palavra de Deus? O povo, ao ouvir a palavra de Deus, se levanta em demonstração de reverência. Não reverência ao pregador famoso, não reverência ao pregador pop, mas reverência à palavra de Deus. A resposta do povo à exposição da palavra foi a adoração genuína, foi humilhação, foi levar os seus rostos em terra diante da palavra de Deus. Terceiro ponto, precisamos estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra não é só dever do pastor, não é só dever do seminarista, de quem faz teologia. Tem um livro bastante interessante do Sproul, que diz que o título dele é Somos Todos Teólogos. Todo cristão foi chamado para fazer teologia, porque teologia é estudar a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus. Olha o versículo 7. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabtai, Odias, Mazéias, Quelitá, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Pessoas queriam ensinar a palavra de Deus. Pessoas ficaram entusiasmadas em ver aquele povo desejoso pela palavra, desejoso por aquele banquete que é a palavra de Deus. E eles não podiam ficar parados, eles precisavam ensinar aquela palavra. Porque a palavra de Deus não pode somente ser lida, ela precisa ser entendida. Ela precisa ser ensinada. E esses homens não se continham e ensinavam a palavra de Deus. E qual era a resposta do povo? Pessoas queriam aprender. As pessoas queriam aprender a palavra de Deus. Primeiro, nós observamos no começo do texto que o povo se reuniu espontaneamente para ouvir atentamente a palavra de Deus. E agora nós vemos aqui no versículo 7 que as pessoas realmente queriam aprender. Porque olha novamente qual é a postura do povo. Final do versículo. E o povo estava no seu lugar. A oração, o finalzinho da oração do Joso, que nada tire o nosso foco, que nada nos disperse. O povo estava assim,
sentado no lugar, ouvindo a exposição da palavra de Deus, porque reconheciam que o centro do culto, o centro da adoração é a palavra de Deus. O crescimento só vem por meio da palavra de Deus. A maturidade na fé só vem por meio da palavra de Deus. A santificação só acontece por meio da palavra de Deus. Jesus mesmo disse lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a palavra é a verdade. O povo compreendeu isso e por isso o povo sentado, ouvindo e querendo aprender da palavra de Deus. Essa era a postura do povo. Quantos de nós estávamos vindo na escola dominical? Quantos de nós pedimos a escola dominical naquela assembleia 3 anos atrás? Quantos daqueles que pediram estão aqui, estavam vindo? Quantos estão assistindo os cultos online? Sei que muitos irmãos estão. Louvado seja Deus por isso. Precisamos desejar a palavra de Deus. Mas eu não posso ir domingo às 9, muito cedo, eu trabalho, eu tenho outras coisas para fazer. Só na pandemia foram liberados aí vários e vários cursos gratuitos para se estudar a Bíblia, com professores bons, em seminários e faculdades boas. Tudo ali gratuito para nós fazermos à distância. O reino de Deus está se movendo. O que nós estamos fazendo para conhecer mais a esse Deus? Precisamos desejar aprender a palavra. Se você acompanhar de segunda a segunda, tem live de vários pastores, várias igrejas, todas ensinando a palavra de Deus. À nossa disposição. O que nós estamos fazendo para conhecer mais a esse Deus? Para buscar mais a esse Deus? Outro ponto, versículo 8. A palavra era ensinada. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações da maneira que entendesse o que se lia. Leram no livro, na lei de Deus. A Bíblia é a base para o ensino. Não é revelação de homens, não é profecia de homens, mas é a palavra de Deus. A palavra estava sendo ensinada. A preocupação desses homens que estão ali, desses nomes que estão ali no versículo 7, em querer que o povo entendesse o que se lia. Tem um livro até chamado Entende o que Lês? Ou seja, a palavra de Deus, ela não pode ser ouvida somente, ela não pode mexer com a nossa emoção somente, nós vamos ver um pouquinho disso também, mas ela precisa transformar o nosso intelecto, porque o nosso culto é racional, porque a Bíblia, ela se faz num entendimento racional. E essa é a preocupação desses homens, de Esdras e de Neemias, que o povo compreendesse o que estava sendo pregado, o que estava sendo lido, o que estava sendo dito, porque é assim que nós devemos nos colocar diante da palavra de Deus, com o desejo de fato entender o que está escrito. E para isso, irmãos e irmãs, nós temos aqui na igreja pastores e professores que estão ensinando a palavra de Deus, mas maior do que eles, nós temos o maior professor, que é o Espírito Santo de Deus, que abre o nosso entendimento para a compreensão verdadeira da palavra. Porque uma coisa é fato, e a história nos ensina, que as maiores heresias surgiram da má interpretação das Escrituras. As maiores heresias surgiram do mau entendimento das Escrituras.
Por isso essa preocupação com que o povo entendesse o que estavam ali ouvindo e lendo. Porque a palavra se faz necessário um entendimento racional, um conhecimento, uma compreensão com intelecto. John Stott tem um livro, Crer é também pensar. Crer é pensar. Muitos cristãos são acusados de serem alienados. Generalizar talvez seja um exagero, mas a frase não deixa de ser verdade em alguns âmbitos. Porque pouco se lê e pouquíssimo se entende da palavra. Pouquíssimo se deseja da palavra. Pouquíssimo se prioriza da palavra. Pouquíssimo se ouve atentamente da palavra. E um último ponto. Vimos que a palavra precisa ser compreendida intelectualmente. A nossa disposição mental tem que estar voltada a uma compreensão verdadeira da palavra, mas isso não é o suficiente. Não adianta você estudar 24 horas a Bíblia trancado na sua casa, sendo que do outro lado da rua o seu vizinho não conhece a Jesus. Não adianta. É só teoria. Deus nos chamou para entender a palavra, mas para viver a palavra. Então a palavra precisa ter um impacto nas nossas emoções. E uma emoção que está destacada nesse texto de Neemias é a alegria. Precisamos nos alegrar na palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus é que deve nos mover numa alegria indizível. Porque um conhecimento genuíno da palavra não pode produzir algo mais do que alegria. Isso nós vemos ali no versículo 9, no versículo 10. No versículo 10, desculpa. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria genuína vem de uma compreensão de quem é Deus. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, não há nada melhor do que nos alegrarmos num conhecimento de Deus, em saber que esse Deus nos ama, que esse Deus cuida, que esse Deus derrama a sua graça e as suas bênçãos dia após dia em nossa vida. Isso deve produzir alegria. A palavra deve mexer com as nossas emoções. Nós vemos aqui que o povo primeiramente havia ficado triste. Olha só o versículo 9. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo estava chorando, de fato, porque a palavra estava mexendo com as emoções. Não as emoções mexendo com a palavra, mas a palavra mexendo com as emoções. E aqui possivelmente o povo, ao se deparar com a exposição das Escrituras, estava vendo a sua própria condição de pecado, distante de Deus, porque nós sabemos pela narrativa bíblica que o povo foi exilado porque estava podre e caído em pecado. E o povo, ao se deparar com as verdades, se vê a sua condição. Mas os líderes, Neemias e Esdras, falam: não, é momento de adorar, porque nós estamos cultuando a Deus, estamos aprendendo sobre a palavra, estamos ensinando a palavra tem sido entendida, e ela deve transformar o nosso choro em alegria. Então eles encorajam o povo a se alegrar no Senhor. E aqui nós aprendemos neste ponto que além do choro, ao nos depararmos com a nossa condição diante da palavra de Deus, mas a alegria em saber que esta mesma palavra nos santifica,
nos mantém longe do pecado. Essa palavra nos leva a um conhecimento de Deus e por isso devemos ser alegres. O entendimento dessa palavra também tem como consequência a comunhão. Porque olha o que o povo faz, versículo 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Qual era o motivo? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Essa era a razão da alegria deste povo. Eles entenderam e compreenderam a palavra de Deus. Percebe que há um banquete aqui, nós vemos ali no versículo 10, né? Comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviar porções aos que não têm nada preparado, a preocupação com aqueles que nada têm. Porque como eu falei, a palavra não é só um entendimento intelectual, não é só uma compreensão racional, ela não só mexe com as nossas emoções, mas ela precisa ser praticada. E a maior expressão, a maior prática que nós temos da palavra de Deus é o amor. E eles se preocupam com aqueles que nada têm, e dividem as suas coisas com aqueles que nada têm, e todos se alegram, porque estavam entendendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é o centro do nosso culto. A alegria desses irmãos não estava em ver um milagre. A alegria desses irmãos não era estar em ouvir um testemunho maravilhoso e transformador, mesmo que isso seja bonito e lindo. A alegria desses irmãos não estava em profecias, em prosperidade, mas estava num entendimento da palavra de Deus, num conhecimento verdadeiro acerca de Deus por meio da palavra. Não que milagres não aconteçam, não que testemunhos maravilhosos não edifiquem a igreja, tudo isso é lindo, mas não é o centro do culto. O centro do culto é a palavra de Deus. Quantas vezes eu fui em várias igrejas em que havia 1 hora de louvor e 20 minutos de palavra. Quantas vezes? Quantas vezes? O centro do culto, o centro da adoração é a palavra de Deus. Aplicações para a nossa vida. O avivamento acontece a partir da exposição bíblica. A preocupação de Neemias e de Esdras em restaurar o povo, a vida espiritual do povo, era evidente, porque para restaurar a vida espiritual do povo, eles começaram com a palavra de Deus. E olha o resultado, versículo 18 do capítulo 8. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. E celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Dia após dia a palavra era lida, dia após dia a palavra era ensinada, porque o povo estava crescendo e estava desejando cada vez mais conhecer a Deus por meio de sua palavra. A igreja brasileira precisa de um avivamento, e esse avivamento vai acontecer somente por meio da exposição da palavra. Segunda aplicação, o ponto alto do culto é a exposição da palavra de Deus. Esse é o ponto alto do culto. Ah, mas aquele pregador é chato. Ah, mas aquele pregador, ele fala a verdade. Ah, aquele pregador não fala que eu sou o princeso, princesa do Senhor. Ele não fala. Não, ele não vai falar. Se ele prega a Bíblia, ele não vai falar. Precisamos mudar a nossa disposição em relação à palavra de Deus, porque ela é o ponto alto do culto, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Não do testemunho, não do milagre, mas ouvir da palavra de Deus. Paulo diz algo maravilhoso.
Desventurado homem que sou, né? Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Terceira aplicação. A palavra mexe com os sentimentos, alegria, choro, amor. A palavra não é somente no âmbito intelectual, teórico, mas ela precisa ser praticada. E esse era o próximo ponto. A palavra deve ser praticada. Precisamos desejar constantemente a palavra de Deus. Precisamos querer e nos prostrar diante da palavra de Deus, reverenciar a palavra de Deus, porque ela não é a palavra de homens, é a palavra do nosso Deus santo e perfeito. E é ela que nos transforma, é ela que nos leva ao conhecimento real de Deus, é ela que nos leva à santidade, à maturidade, ao crescimento cristão. Esse é o genuíno leite espiritual. Esse é o banquete que todas as vezes, todas as manhãs, todo momento está preparado diante de nós. E a pergunta é, quantas vezes nós vamos nos deliciar durante o dia nesse banquete? Quantas vezes? Quantas vezes? O banquete está ali, no seu criado mudo, ou como nas panificadoras e mercados que a gente vai, né? Naquela estantezinha aberta no Salmo 90, todo empoeirado, ninguém nunca leu, ninguém nem sabe o que está escrito. Quantas vezes nós vamos nos banquetear durante o dia na palavra de Deus? Precisamos desejar ardentemente a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que realmente você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Oi, voltamos aqui. Queremos cantar uma música com vocês antes de termos o período de oração, né? Então, se você ainda não mandou, dá tempo de mandar aí na música aí, corre aí para mandar os seus pedidos aí. E se não der tempo de orar aqui também no culto, a gente se compromete a estar orando também depois. O pessoal aí que tá em casa também pode estar, né, continuar orando aí na sua casa também. Então, a música que vamos estar cantando agora é um pedido, né, que você possa estar louvando a Deus e pedindo isso também a Ele, né, que é para Ele cobrir, né, com as tuas mãos a minha vida e a sua vida, e que eu e você possamos estar lembrando do nosso Senhor todos os dias e lendo, né, a palavra dele todos os dias, meditando nela, não se cansando, né, de meditar nela de dia e de noite. Vamos cantar? Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Descansarei.
chamando o pastor Lucas, vai estar fazendo a oração. E que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês aí nos seus lares. E vamos ter um momento agora de oração juntos na presença do nosso Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Que bênção a palavra de Deus. Depois eu convido você a ler o capítulo 9 de Neemias. A partir da exposição da palavra, gera confissão, gera arrependimento. O povo muda. O povo é restaurado pelo poder da palavra de Deus. Eu quero só ler um versículo para esse momento nosso de oração. Eu quero convidar você, na sua casa, a ler o capítulo todo. Só em Deus, Salmo 62. Só em Deus está o descanso, ó minha alma. Dele vem a minha salvação. Só em Deus está o descanso, ó minha alma. Dele vem a minha salvação. Se o trovão, as dificuldades, adversidades, se você está cheio da palavra de Deus, você vai conhecê-lo mais e mais. E você vai compreender o que o salmista quis expressar. Porque quando você está cheio de Deus, está cheio da palavra, está cheio de Deus, você pode desfrutar desse descanso em meio às adversidades. E o versículo 8: confia sempre em Deus, ó povo meu, perante sua presença, derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. E essa eu faço desse salmo a minha palavra para você, irmão. Confia sempre em Deus, ó povo meu, perante sua presença, derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Vamos orar? Nós recebemos os pedidos de oração aqui. E nesse momento a gente quer orar. Então aí na sua casa, onde você estiver nesse momento, junte a família, vamos ter um tempo de oração. Pai Santo, Pai de amor, obrigado, porque nós podemos cantar, ouvir a Tua palavra, que nos exorta, instrui e consola, Pai. Ela traz alento, ela traz esperança. E não importa, Pai, as adversidades, as dificuldades. Porque quando desejamos somente a Ti, Pai, pode vir um trovão, pode vir qualquer coisa, nós vamos ter descanso no Senhor para as nossas almas, Pai. Eu peço, Pai, nesse momento pela nossa igreja, a Igreja Evangélica da Barreirinha, que ao ouvir essa palavra, Pai, possa procurar descanso no Senhor, no meditar da palavra, no estudar a palavra, investir tempo em oração, Pai. Que possa separar tempo, Pai, para se consagrar ao Senhor, Pai, fortalecer no Senhor, Pai. Nesse momento, Pai, queremos colocar a vida da Daiane. Ela pede para que o Senhor esteja no comando, Pai, daquilo que eles têm planejado. E a Tua palavra instrui que o planejar é do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. E ela quer aguardar no Senhor a resposta certa. Que o Senhor possa estar respondendo conforme a Tua vontade, Pai. A Marta, Pai, coloca também essa questão da pandemia. E principalmente aqui em Curitiba, que tivemos que dar um passo atrás, Pai. Muitas pessoas ficaram abaladas, ficaram tristes, apavoradas, Senhor Deus. Mas nós temos que lembrar o que nós acabamos de ler. O descanso está no Senhor. O Senhor é a nossa esperança, é o nosso refúgio. Que possamos nos lançar, Pai, aos Teus pés e ficarmos juntos do Senhor, Pai. A Sandra pede pelo psicológico, Pai, emocional. E queremos aqui, Pai, abranger também os profissionais de saúde, os professores,
os alunos, tanto da escola estadual, municipal. Tem misericórdia, Pai. A pressão vem de todos os lados. Mas queremos descansar no Senhor, Pai. Não queremos apavorar. Choramos. Ficamos afligidos, Pai. Às vezes até irados. Mas queremos agora, nesse momento, Pai, como igreja, nos curvar diante do Senhor, Pai, e pedir perdão pelos nossos pecados. Porque muitas vezes nós duvidamos do Senhor, Pai. O Senhor é rei. O Senhor é soberano. Nos ajude, Pai. Somos limitados. Ó Deus, junto com o Cleverson, queremos colocar as famílias, Pai. Todas as famílias, Pai. Ah, Deus, auxílios jornais. Nós temos percebido quantos casamentos desfeitos, o desespero, brigas. A começar da nossa igreja. Como dizia uma música que eu aprendi na minha infância: com Cristo na família, que feliz é o lar. Que feliz é o lar, Pai. Que isso não seja uma frase, apenas uma palavra solta ao vento. Que o Senhor seja o Senhor das nossas famílias, Pai. Clamamos, Pai, dá sabedoria. Abençoa aqueles irmãos, Pai, que ainda estão desempregados, Pai. Abre uma porta, Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Aos empresários, Pai, da nossa igreja, dá uma ideia, Pai. Dá sabedoria para eles dirigir os seus negócios. Aqueles irmãos que estão desempregados, Pai, que bom saber que muitos estão se reinventando, Pai. É porque o Senhor, a tua boa mão está sobre o teu povo. Mas também nós queremos agradecer, Pai, por tantas bênçãos. Quantos irmãos conseguiram trabalho. Obrigado, Senhor Deus. No meio da pandemia, o Senhor dá o pão de cada dia, porque o Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. E agora, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do teu Santo Espírito estejam com o teu povo, hoje, para todo sempre. Amém e amém. E eu encerro, lendo de novo, Salmo 62, 8. Confia sempre em Deus, ó povo meu, perante sua presença derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.